18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas e 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7 na sintonia certa, no melhor mix do Brasil. Estamos começando mais uma edição do programa 18 horas. Eu, Carlos Júnior e Karime Leão na apresentação, Mari Guedes, DJ e produtor ali na técnica, Rodrigo Soares e Luciano Mateus na produção e lá no aplicativo Humano, transmitindo ao vivo e em cores para todo o Brasil via internet. Wellington Trovão, grande Wellington Trovão, boa noite para a equipe de jornalistas e produtores em geral aí que produzem o 18 horas. Karime Leão, boa noite. Boa noite, Carlão. Boa noite para você que acompanha a programação aqui da Mix Manaus. É isso aí, estamos juntos até às 7 da noite aqui no programa 18 horas. Daqui a pouco vai estar na íntegra lá no 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. E vai agora aquele salve especial para a galera do aplicativo Humano, que nos assiste ao vivo em cores, diretaço aqui dos estúdios da Mix. Ok, tá combinado. Até às 7 da noite, as principais notícias do dia para você. Mais uma edição do programa 18 horas. Hoje, quinta-feira, dia 11 de março, ano de 2021. Vamos juntos. Você está ouvindo 18 horas. E a Avenida Torquato Tapajós segue parcialmente interditada, deixando o trânsito travado no sentido centro-bairro com engarrafamento aí quilométrico. A prefeitura está fazendo obras de recuperação na rede de drenagem que abriu uma cratera na avenida na tarde de terça-feira. Uma carreta chegou inclusive a cair, no buraco lá. Foi uma confusão danada, Carlão, e desde terça-feira o trânsito no local está um horror, Tá tudo parado mesmo. A prefeitura espera concluir as obras nas próximas horas e liberar a via. Uma alternativa para fugir desse engarrafamento, o motorista que circula nas avenidas de Djalma Batista e Constantino Neri em direção à Zona Norte devem acessar a Avenida Professor Newton Lins e seguir pelo Parque das Laranjeiras até o bairro Cidade Nova. Ok, uma outra opção para você é pegar a Avenida Brasil, depois Coronel Teixeira, em seguida acessar a Avenida do Turismo, Avenida Santos Dumont e seguir para a Zona Norte. E os que trafegam pela Zona Leste em direção à Zona Norte podem seguir pela Avenida Professor José Lindoso, Avenida das Torres, ou a Avenida Arquiteto José Henrique e seguir o itinerário. 18 horas. Olha, hoje foi mais um dia de operação da Polícia Federal aqui no estado do Amazonas, agora para investigar uma organização criminosa estruturada para invadir terras da União, localizada na região sul aqui do Amazonas e do Acre. Os criminosos desmatavam e comercializavam a madeira extraída ilegalmente das terras. Foi a Operação Constantino que mobilizou aproximadamente 100 policiais federais que cumpriam 4 mandados de prisão preventiva e 22 mandados de busca e apreensão em Manaus e Boca do Acre, aqui do Amazonas, e na cidade de Rio Branco, lá no Acre. São também alvos das medidas judiciais as fazendas do grupo criminoso, localizadas nos municípios amazonenses de Lábrea e Boca do Acre. As investigações apuraram que a organização criminosa invadiu e se apropriou de mais de 9.000 hectares de terras que pertencem à União. E ainda, segundo as investigações, a organização criminosa contava com a participação de servidores públicos do INCRA, do estado do Amazonas, que atuavam no sentido de esquentar essas terras no acervo patrimonial dos criminosos integrantes do esquema. As ordens judiciais foram expedidas pela 7ª Vara Federal Ambiental e Agrária da Seção Judiciária do Amazonas. A pedido da Polícia Federal, o Poder Judiciário determinou o sequestro de bens dos investigados em cerca de 17 milhões de reais. Com o processo, corre em segredo de justiça, não foram revelados os nomes dos alvos das prisões e dos mandados. O nome da operação, que é Constantino, faz referência ao fato histórico denominado doação de Constantino. O episódio se baseia na utilização de documento que legitimaria a doação supostamente feita pelo imperador Constantino na vasta área de terra na Europa Ocidental a determinada instituição religiosa. Atualmente, os historiadores afirmam que esse documento nunca possuiu nenhum grau de autenticidade. 18 horas.
E com a chegada das novas doses da vacina Coronavac, a Prefeitura ampliou a vacinação para as pessoas entre 60 e 64 anos, com e sem comorbidades. O novo cronograma, que vai até o dia 19 de março, foi divulgado ontem à noite. É isso, hoje foi o dia de vacinação de quem tem aí 64 anos sem doenças crônicas. Amanhã, sexta-feira e sábado também, será a vez das pessoas com 63 anos de idade. E na semana que vem, segunda e terça-feira, dias 15 e 16 de março, podem se vacinar aí pessoas com 62 anos, tanto com ou sem comorbidade. Na quarta e na quinta-feira é a vez do grupo de 61 anos, também com ou sem doenças crônicas. O calendário segue na sexta e sábado com o grupo de 60 anos, também com e sem comorbidades. Pois é, Carlão, e para o grupo de 50 a 59 anos, a vacinação vai depender do recebimento de novas doses que estão previstas para chegarem na segunda quinzena deste mês. Até às 5 da tarde de hoje, haviam sido aplicadas 416 mil doses das vacinas contra a Covid-19. Só aqui em Manaus, 217 mil doses, sendo que apenas 46 mil pessoas receberam as 2 doses necessárias para garantir a imunização. Em todo o estado, 93 mil pessoas receberam as 2 doses. Agora você está ouvindo 18 horas. E 2 dias depois de informar que o Amazonas ainda não tem leitos suficientes para receber pacientes de outros estados, o governador Wilson Lima disse hoje que estuda acolher pacientes de Covid-19 aqui na região norte, com sintomas leves e moderados. Ok, em reunião remota entre o Senado e governadores de outros estados, o governador Wilson Lima disse que o Amazonas estuda receber pacientes de outros estados. Isso mesmo, ainda enfrentando um cenário crítico como estamos enfrentando agora, com mais de 300 pacientes aguardando por um leito aqui no estado. Vamos conferir os detalhes desta reunião com a repórter Nathalie Moraes. O Amazonas estuda acolher pacientes com Covid-19 de outros estados da região norte, como Rondônia, Acre e Roraima. Foi o que afirmou o governador Wilson Lima. Esse acolhimento seria de pacientes com sintomas leves e moderados da Covid-19. Hoje a nossa ocupação de leitos clínicos é de 54% e de leitos de UTI de 85%. A gente já começa a fazer um estudo e já fazer essa construção de transferência de pacientes de outras regiões, de outros estados aqui da região, como Rondônia, Acre, Roraima, que estão numa situação mais difícil aqui para o estado do Amazonas. São aqueles pacientes leves e moderados. O problema é que o governador fez esta afirmação 2 dias depois da Secretaria de Saúde afirmar que o estado não tem leitos suficientes para receber pacientes de outros estados. Em uma nota publicada no portal da Secretaria de Saúde, na última terça-feira, o governo afirmou que a recepção dos pacientes de Rondônia, que ocorreu no fim de semana, foi uma ação emergencial. A ocupação de leitos clínicos aqui no estado está hoje em 54% e de leitos de UTI em 85%. Durante a reunião, o governador Wilson Lima defendeu que a taxa de transmissão do novo coronavírus caiu muito aqui no estado após as intensificações da vacinação e a aplicação de medidas restritivas, como a circulação de pessoas. Nossa taxa de transmissão caiu muito. A gente chegou a estar aí em primeiro lugar, uma taxa de transmissão de 1,3. Hoje nossa taxa é de 0,87. E a gente está trabalhando aqui, esperando o momento em que a gente chegue a 0,82, para que a gente possa ter um pouco mais de tranquilidade. Participaram desta reunião os governadores do Piauí, Bahia, Santa Catarina e Ceará. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e apesar do Amazonas apresentar aí essa redução, né? A gente sabe que são números muito otimistas, a gente até respira um pouquinho aliviado, mas não é hora de baixar a guarda, não é hora da gente deixar de lado aquelas medidas protetivas que há mais de um ano estamos falando e que é a recomendação única
dita pelos especialistas, que é aquela história de usar máscara facial, evitar aglomeração, manter o isolamento social, lavar sempre as mãos com água e sabão e, se não for possível, usar o álcool em gel, né? O álcool 70, não é isso, Carlão? E a repórter Carime Leão, Nathalie Moraes, ela conversou justamente com o secretário de Saúde do Estado e traz, né, mais detalhes aí sobre como está a situação, né, ocupação de leitos aqui, apesar, né, de ter aí tido uma queda, como você falou, ok? Reportagem de Nathalie Moraes. Foi no dia 13 de março de 2020, há quase um ano, que o Amazonas confirmou o primeiro caso de Covid-19. Desde lá, enfrentamos 2 ondas da doença, um colapso no sistema de saúde, crise por falta de oxigênio e muitas perdas. Hoje, o Amazonas segue acima da média nacional em casos e é o primeiro lugar no ranking de mortalidade. Segundo o boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira pela Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, o Amazonas segue na fase vermelha da pandemia e com uma alta taxa de ocupação nos leitos de UTI por Covid, de 85%. Esta informação foi confirmada pelo secretário de Saúde do Estado, Marcelo Campelo. Nós temos ainda uma taxa de ocupação de UTI de 85% e uma taxa de ocupação de leitos clínicos em torno de 53%. Para os leitos clínicos, nós temos uma folga, mas os leitos de UTI ainda estão numa taxa de alerta e nós estamos trabalhando esses leitos. Felizmente, na capital, nós não temos mais problemas de transferência, nós conseguimos já, quando a necessidade de internação de leitos de UTIs, em menos de 6 horas uma internação e em 24 horas para os leitos do interior do Amazonas. O do interior depende muito da condição clínica, porque ele vem de UTI aérea de outros municípios. Segundo o secretário, apesar de apresentarmos uma redução nos números de internações, o Amazonas não consegue receber ainda pacientes de outros estados. Nós estamos estudando essa possibilidade. É um dever de gratidão do estado do Amazonas fazer essa operação, mas nós só faremos quando tivermos segurança do atendimento da população do Amazonas, do interior e da capital, e quando tivermos sobra de leitos de UTI. Mas a operação está sendo desenhada, estruturada. Assim que tivermos essa condição, ofertaremos leitos para o SUS sob a coordenação do governo federal. O Ministério da Saúde é quem deve fazer essa regulação em nível nacional. Até esta quarta-feira, o nosso estado registrou mais de 11.200 mortes por Covid-19 e mais de 326 mil casos confirmados da doença. Nathalie Moraes para o 18 horas. Bom, e até que temos uma boa notícia sim. A boa notícia é que o consumo de oxigênio medicinal despenca no Amazonas e as usinas instaladas durante a crise de abastecimento estão sendo desligadas pelo governo do estado. O consumo caiu de um pico de 83 mil metros cúbicos por dia para 24 mil metros cúbicos por dia e já está aí próximo ao que era registrado antes do pico da segunda onda, quando as unidades de saúde consumiam 20 mil metros cúbicos por dia. Atualmente, o estoque de oxigênio nos hospitais é o suficiente para atender o consumo por 10 dias. Mesmo assim, né, com essas notícias positivas e até com o início da vacinação, ainda não é hora das pessoas baixarem guarda, como eu falei ainda há pouco. Precisamos sim continuar com todas as medidas protetivas, com aquelas medidas que evitam o contágio da Covid-19, que é o uso da máscara facial, o distanciamento social, evitar aglomeração, lavar sempre as mãos com água e sabão ou usar o álcool em gel, né, Carlão? Exatamente, Carime Leão. Ainda não é hora de festas e de confraternizações, de reuniões com muitas pessoas. Os números da Covid ainda estão realmente muito elevados, embora estejam baixando, mas ainda estão altos demais, porque nós passamos de uma média razoável, né, Carime? Exato. Então, está abaixando, mas ainda não chegou num nível nem satisfatório. Exatamente. Porque nós ultrapassamos e muito o satisfatório. Então, realmente está complicado. Então, nós temos aí que realmente tentar evitar essa terceira onda aí. Ninguém quer ver o nosso estado enfrentando novamente o colapso no sistema de saúde.
saúde e pessoas morrendo por falta de leitos de oxigênio e também de assistência médico-hospitalar. A situação ainda é grave no país inteiro. Uma pesquisa, um estudo realizado pela Fiocruz aqui no Brasil foi divulgado hoje e aponta que 1 em cada 5 pessoas que morreram de Covid-19 no país não tiveram acesso a um leito de UTI. Imagine que absurdo, né? O quadro, ou seja, ainda é muito grave. Ainda registramos 1.349 casos e 47 mortes. E como lembrou a repórter Nathalie Moraes, a ocupação das UTIs ainda está acima de 85%. Aliás, hoje faz exatamente um ano que a Organização Mundial de Saúde declarou oficialmente ao mundo que o mundo estava enfrentando uma nova pandemia, a pandemia da Covid-19. E sábado, dia 13, faz um ano do primeiro caso de Covid registrado aqui no estado do Amazonas. Foi o caso de uma mulher que viajou para Londres e voltou para Manaus infectada pelo novo coronavírus. E em menos de um ano, o Amazonas se tornou o local onde se mais morreu pessoas por Covid-19 no mundo todo, para cada grupo de 100 mil pessoas. Exatamente, Carlão. E em menos de um ano, o nosso sistema de saúde colapsou 2 vezes. O Amazonas registrou cenas que chocaram o mundo, como o enterro em covas coletivas, pessoas morrendo nas portas dos hospitais. No início do ano, tivemos pacientes morrendo asfixiados por falta de oxigênio dentro das unidades hospitalares. Isso sem falar no caso de corrupção no governo do Amazonas, com a compra de ventiladores pulmonares a preços superfaturados numa loja de vinho, aluguel de prédio de um hospital acima do preço de mercado, além de 4 operações da Polícia Federal que prendeu 2 secretários de saúde, 2 ex-secretários de saúde e fez busca e apreensão nos gabinetes e nas casas do governador Wilson Lima e do vice Carlos Almeida. Não vamos esquecer, Karime, aconteceu inclusive muito recentemente, o escândalo do furas-filas aí, Karime Leão, é bem recente. Está inclusive aí um período trágico para o povo do Amazonas acontecendo nesse momento. É só com a contribuição de todos, cada um fazendo aí a sua parte com assertivas, vamos conseguir acabar com essa pandemia. Você está ouvindo 18 horas. E o início da investigação do Ministério Público do Amazonas sobre a falta de oxigênio no estado ainda não foi publicado no Diário Oficial, apesar da autorização da Procuradoria-Geral. Procuradores de Justiça vão, inclusive, investigar o governador Wilson Lima e também o secretário de Saúde, Marcelo Campelo, no caso da falta de oxigênio. O deputado delegado Péricles, da CPI da Saúde, diz que o enfrentamento da crise do oxigênio no estado foi toda feita pelo governo federal. Mais detalhes nós vamos conferir agora na reportagem de Odineia Araújo. O 18 Horas publicou ontem que o Procurador-Geral de Justiça do Amazonas, Alberto Rodrigues do Nascimento Júnior, assinou portaria que autoriza a Promotoria de Defesa do Patrimônio Público instaurar procedimento para investigar as denúncias de erros cometidos pelo governador Wilson Lima na crise do abastecimento e de oxigênio. A portaria de autorização do Procurador-Geral de Justiça chegou essa semana com uma incorreção. O promotor Edgar Maia de Albuquerque Rocha pediu a retificação do documento e, de acordo com o Ministério Público, garantiu que a investigação vai ser prioridade. Tentamos saber quando a apuração vai começar, mas até o fechamento da reportagem não tivemos retorno. O pedido da promotoria para investigar o Wilson Lima e o secretário de Saúde, Marcelo Campelo, foi encaminhado ao chefe do Ministério Público no dia 18 de janeiro. O nome do governador e do secretário apareceram nos primeiros levantamentos do procedimento investigatório, que apura se houve improbidade administrativa com suspeita de omissão e dano ao erário público. Como o governador tem foro privilegiado, a investigação dependia de autorização da Procuradoria-Geral de Justiça para continuar. A Promotoria de Defesa do Patrimônio Público suspeita de erros do governador e do secretário na crise do abastecimento de oxigênio no estado e da alta demanda por leitos hospitalares de pacientes com Covid-19. O deputado estadual delegado Péricles, que presidiu a
CPI da Saúde no Amazonas, ressalta que o governo do estado não agiu preventivamente para evitar as mortes por asfixia e que toda a ação de enfrentamento à crise do oxigênio no estado foi feita pelo governo federal. Tudo que pôde ser feito para melhorar a situação do Amazonas foi feito pelo governo federal em relação a recursos, equipamentos, pessoal, transporte e logística. Nós acompanhamos e vimos que o planejamento e as coisas começaram a funcionar quando o governo federal realmente tomou conta do planejamento do estado que era para o governador fazer e não era feito. Então nós, como amazonenses, independente dos pensamentos divergentes, devemos agradecer ao governo federal por tudo que foi feito. A segunda onda da Covid-19 no Amazonas se agravou com a falta de oxigênio a partir da metade do mês de janeiro. A escassez do produto gerou caos em Manaus e se espalhou pelo interior, com corrida por cilindros, doações vindas de outros estados e outros países, transferência de pacientes e aumento no número de mortes, colocando o Amazonas no status de estado com maior taxa de mortalidade por Covid-19 no país. A crise na saúde do Amazonas nessa segunda onda, inclusive, também resultou em investigação na conduta do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Em nota no mês passado, o governador Wilson Lima disse que continua prestando os esclarecimentos aos órgãos de controle sempre que solicitado e que desde que a White Martins, fornecedora de oxigênio, avisou ao governo no dia 7 de janeiro que não teria capacidade para atender a demanda crescente da rede de saúde, buscou solução para o problema. O secretário Marcelo Campelo afirmou que está à disposição dos órgãos de controle e da Justiça para prestar todos os esclarecimentos. Odinaia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo para esta noite de quinta-feira e também madrugada de sexta-feira. Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. Carlão, a previsão é de chuva mesmo. Segundo informações do Climatempo, as chances de chuva são de 90%. A mínima prevista é de 23 graus, a máxima não deve passar dos 29 graus. E a umidade relativa do ar fica entre 76% e 99%. Agora 6 horas e 27 minutos. Boa noite. 18 horas. Economia. Atenção, hein? O preço da gasolina teve aumento acentuado no interior do Amazonas. Em Parintins, nesta quinta-feira, o preço cobrado nos postos chegou a R$ 6,50 pelo litro da gasolina e a gasolina comum. Pois é, não é nem aditivado. O novo preço é resultado do mais recente reajuste de 8,8% aplicado pela Petrobras nos valores cobrados lá nas refinarias. Em Tabatinga, Carlão, a gasolina é vendida a R$ 6,10. Agora a segura é essa, hein? Em Pauini, o litro da gasolina comum já está custando R$ 7,15. Absurdo. Lembrando que este, inclusive, aí, Karime, é o 6º aumento da gasolina, o 6º aumento praticado pela estatal e que representa uma alta aí de 54%, Karime Leão, e só este ano, hein? 18 horas. O Ministério Público do Amazonas investiga dispensa de licitação para um programa criado no primeiro ano da gestão do governador Wilson Lima. Sim, para levar serviços de governo até municípios do interior. Carlão, e o programa chamado Amazonas Presente contratou sem licitação empresa especializada em serviços de oftalmologia com locação de equipamento para serviços, inclusive, no primeiro ano da pandemia. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Odinaia Araújo. O programa Amazonas Presente foi lançado pelo governador Wilson Lima no dia 22 de maio de 2019, com grande investimento de propaganda e publicidade e com a proposta de levar os serviços oferecidos pelas secretarias estaduais aos municípios do interior. A ideia era montar gabinete provisório em cada sub-região do estado, mas a Promotoria de Justiça especializada na defesa dos direitos humanos à saúde pública do Ministério Público do Amazonas instaurou processo para apurar a legalidade
flexibilidade das exigências na dispensa de licitação para a contratação de empresa de serviços de oftalmologia. Os serviços incluíam consultas e cirurgias, mas detalhes específicos chamaram a atenção do órgão de fiscalização. É que o contrato incluía a alocação de equipamentos para atender ao programa Amazonas Presente e até a marca específica desses equipamentos foi recomendada. De acordo com a denúncia recebida pela promotora de justiça Luisandra Xícharo de Menezes, a lesão aos interesses públicos quando se determina ou estabelece elementos para a delimitação do objeto. Em maio do ano passado, o Ministério Público de Contas também recebeu denúncia popular com possíveis irregularidades no mesmo processo de contratação, incluindo a cláusula que restringia a especificidade de marcas de equipamentos exigidos. O órgão de fiscalização de contas também fiscaliza a desnecessidade e inadequação de tomar serviços de cirurgias oftalmológicas eletivas no período de pandemia. Tentamos ouvir os Ministérios Públicos do Amazonas e de Contas sobre esse caso, mas até o fechamento da reportagem não tivemos retorno. O deputado Serafim Corrêa criticou a incongruência de gastos do governo em meio à pandemia da Covid-19. A gente tem assistido muitos gastos que são incompatíveis com o momento que nós vivemos. Daí a minha estranheza nessa atitude que o governo do estado toma. E também, não apenas a estranheza, mas o meu repúdio a essa opção de gastar dinheiro com uma coisa quando se deve gastar com outra, que é exatamente a saúde para salvar vidas. E vidas importam. Todas as vidas importam. Tentamos saber com o governo do estado também como está o andamento do programa Amazonas Presente, mas até o fechamento da edição não recebemos retorno. Odneia Araújo para o 18 horas. 18 horas. Entrevista do dia. Olha, em todo o Brasil, dos mais de 11 milhões de pessoas infectadas pela Covid-19, mais de 9 milhões conseguiram se recuperar da doença. Pessoas que venceram essa luta, mas que mesmo depois da alta, continuam num processo de recuperação que muitas vezes pode ser bastante lento. Carlão, e isso porque o pulmão, rins e outros órgãos podem ficar prejudicados por semana ou até meses depois que a pessoa se recuperou da fase aguda da Covid-19. É necessário aí um período de tratamento com outros especialistas e isso é fundamental para a completa recuperação da saúde, desse paciente. No caso do comprometimento respiratório, um fisioterapeuta vai conduzir esse processo. E para falar mais sobre o assunto, vamos conversar com a fisioterapeuta Alana Pinheiro, especialista em dermatofuncional, em cirurgia aberta e hemodinâmica, em reabilitação cardiopulmonar e pós-graduada em terapia intensiva no Hospital Israelita Albert Einstein e que vai participar amanhã do evento Talk Senac, justamente com o tema fisioterapia respiratória pós-Covid-19. Muito boa noite, seja bem-vinda ao programa 18 horas, tudo bem? Olá, Karine, boa noite. Boa noite a todos os ouvintes também do programa 18 horas da Rádio Mix. Então, a gente pode dizer que o paciente sai da urgência, para um quadro com características crônicas que pede cuidados prolongados. No caso, falando, é claro, da Covid-19, não é isso? Isso. Karine, com essa pergunta, nós podemos falar um pouquinho sobre a recuperação desses pacientes e desses cuidados que eles precisam ter pós a infecção por Covid-19. Nesse caso, a gente entra numa reabilitação chamada reabilitação cardiopulmonar, que é um tipo de reabilitação que está super em alta hoje em dia, devido ao nosso grande destaque por todo o cenário que a gente vem vivendo. E como que a gente realmente utiliza essa reabilitação cardiopulmonar, alguns pacientes que depois que são acometidos pela infecção de Covid-19, eles passam por um processo de readaptação. E essa fisioterapia respiratória, ela engloba vários tipos de pacientes. Pacientes com doenças renais, com doenças metabólicas, com doenças como diabetes, obesidade, hipertensão, paciente oncológico, paciente com alguma alteração vascular e por Covid-19. Além de todo esse grupo,
a gente tem um paciente que é pós-internação, né, com quadro de infecção por Covid-19. Esse tipo de paciente, a gente faz um atendimento no consultório, onde a gente faz uma avaliação minuciosa desse quadro clínico pós-internação e todas as sequelas que esse paciente adquiriu pela infecção do vírus. Certo. Ok, doutora. Olha, dentre os pacientes, né, que têm a Covid-19, são os que têm o pulmão, é o órgão que é mais afetado, né, pela Covid. Esses pacientes aí, eles demoram mais tempo para se recuperar, aqueles pacientes que têm o pulmão diretamente afetado? Certo. A nossa saúde pulmonar, ela também é acometida pelo Covid-19. Mas a gente também tem acometimento sobre o nosso coração, sobre o nosso sistema sanguíneo, sobre o nosso sistema circulatório, sobre o nosso sistema linfático. Então, todo esse conjunto vai ser também avaliado e vai ser tratado pela fisioterapia respiratória e cardiovascular. É importante também a gente dizer que, além do pulmão, outro órgão também que é muito afetado é o nosso sistema músculo-esquelético, né, que tem um papel fundamental na manutenção da nossa saúde. E a gente vai tratar também, em conjunto, os nossos músculos, que fazem parte da nossa respiração, para a gente conseguir retornar essa saúde cardiopulmonar. Certo. Bom, os médicos tiveram que aprender, né, a tratar da Covid-19 durante a pandemia, com erros e acertos, isso porque ainda é uma doença nova. No caso da fisioterapia para esses pacientes, também foi preciso um novo aprendizado? Esse paciente realmente é diferente, a reabilitação dele? Sim, Karine, com certeza. Está sendo um grande aprendizado para a gente a cada dia e a cada quadro clínico que aparece dentro do consultório. A forma mais eficaz de você minimizar as sequelas do Covid-19 é procurar o quanto antes um fisioterapeuta, para que a gente possa começar a avaliar e traçar objetivos para que a gente possa tratar esse quadro como um todo e esse paciente ter a sua saúde restabelecida. Inclusive, a gente precisa ressaltar a importância desse quadro multidisciplinar de profissionais que trata os pacientes acometidos pela Covid-19. Ok, doutor, eu perguntei para a senhora com relação aos pulmões, mas quando uma pessoa contrai essa doença, a Covid-19, necessariamente todos os órgãos são afetados ou vai progredindo a doença e afetando órgão a órgão? Como funciona esse processo? Certo. Depende muito do quadro clínico do paciente. Se ele tem alguma doença também pré-determinada ou se ele só foi afetado pelo Covid-19. Aí a gente tem várias variantes de quadros clínicos. Pode ser que seja afetado o pulmão, pode ser que seja afetado o pulmão e os rins, pode ser que seja afetado o pulmão e o fígado. Então, depende muito de cada quadro clínico que o paciente vai nos apresentar. E aí a gente vai traçar o plano de tratamento de acordo com o que o paciente precisa ser reabilitado. Certo, certo. Bom, no caso desses pacientes com o pulmão comprometido, né, com a parte respiratória, é possível, ele pode ficar com sequelas permanentes? Sim, a gente tem observado que os quadros clínicos cada vez são diferentes, né? De acordo também com essa nova variante que surgiu aqui no Amazonas. Então, o quanto antes a gente procurar tratar esse paciente com o objetivo de restabelecer a saúde pulmonar e cardiopulmonar dele, melhor. Ok, doutora, esse quadro aí, dessa doença, uma pessoa de idade já no caso, a idade, ela tem tudo a ver com o avanço dessa doença no corpo e também se a pessoa for fumante ou então beber muito, isso também influencia no agravamento da doença, doutora? Sim, o quadro pode ser mais grave nesses pacientes que têm alguma doença, né, que pode ter um trato respiratório um pouco mais comprometido, ou pelos hábitos de vida, ou então por doenças anteriores, né?
Mas nós, como fisioterapeutas, a gente consegue atuar nesse desfecho clínico do paciente. Assim, a gente vai tratar o paciente como um todo, fazer uma fisioterapia de qualidade, com objetivo, traçar uma avaliação para esse paciente individualizada, e aí a gente vai fazer uma prescrição correta para que a gente consiga, mesmo com a idade avançada, sim, ou com alguma outra doença associada, a gente consiga ter um desfecho de sucesso para esse paciente. Okay. Tem algum período, vocês podem estimar até quanto tempo esse paciente vai precisar tratar e fazer essa fisioterapia? Vai ser uma coisa que ele vai precisar fazer para sempre? Certo, a gente tem algumas fases da fisioterapia para reabilitar esse paciente. A gente trata também a doença na fase aguda, na fase mais inflamatória, e a gente também trata com a fisioterapia no pós que ele sai hospitalar, né? Então a gente tem assim que avaliar o paciente primeiramente, e aí a gente vai saber quantas sessões de fisioterapia ele vai precisar. Porque assim, cada quadro é um quadro, então eu não consigo te dizer aqui ao certo, se são 10 sessões, se são 20 sessões, mas geralmente a gente consegue fechar um objetivo para esse paciente com algumas sessões, e em alguns casos esse paciente não precisa mais fazer a fisioterapia. Aí a gente caminha para um outro tipo de reabilitação, que é a reabilitação com atividades físicas, que já vai para um outro profissional. Claro, claro. Para finalizar, nós vamos falar do evento, né, o Talk Senac, que acontece amanhã às 4h, justamente com esse tema, fisioterapia respiratória pós-Covid-19, que você, né, fisioterapeuta Alana Pinheiro, é quem vai participar, é quem vai ministrar. Dá mais detalhes pra gente, como é que a gente pode participar? Certo, vocês podem ir lá no site do Senac, fazer a inscrição de vocês, e também lá no Instagram nós vamos estar amanhã às 16 horas conversando mais sobre a reabilitação cardiopulmonar, sobre como é a atuação dos fisioterapeutas dentro desse quadro de pacientes. E se vocês quiserem me acompanhar também um pouco mais lá nas redes sociais, no @doutora Alana Pinheiro, ou também no @entrelaços-saúde, a gente vai ficar muito feliz em trocar informações com vocês. Boa. Então é para o público em geral, não é isso? Sim, para o público em geral. Então vamos lembrar, então é amanhã, sexta-feira, a partir das 4h, no Instagram do Senac, tá aqui, @Senac_AM. Boa. Isso. Então tá ótimo. Obrigado. Muitíssimo obrigada pela conversa, por participar do programa 18 horas hoje aqui com a gente. Por nada, eu que agradeço. Obrigado. Uma ótima noite. Conversamos com a fisioterapeuta Alana Pinheiro, especialista em reabilitação cardiopulmonar e pós-graduada em terapia intensiva no Hospital Israelita Albert Einstein. Em Manaus, 6h43. Boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e sobre a extensão do auxílio emergencial do governo federal, a Câmara dos Deputados aprovou agora há pouco por 366 votos a favor, 127 contra e 3 abstenções em segundo turno, o texto base da PEC emergencial, que cria mecanismos de contenção fiscal, controle de despesas com pessoal e produção de incentivos tributários. A PEC libera também 44 bilhões de reais fora do teto de gastos para o pagamento do auxílio emergencial às pessoas afetadas pela pandemia da Covid-19. E 7 dos 8 deputados da bancada do Amazonas votaram a favor da PEC e um se absteve, que foi o deputado José Ricardo do PT. Agora os parlamentares analisam destaques que podem retirar trechos da proposta. Mix. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo para amanhã. Amanhã é sexta-feira, hein? Começando o final de semana. Será se nós vamos começar com sol ou com chuva? Previsão do tempo com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, amanhã vamos ter sol e aumento de nuvens de manhã, com pancadas de chuva sim à tarde e à noite. A mínima prevista é de 21 graus e a máxima pode chegar até 32 graus. As chances de chuva são de 67%. E a umidade relativa do ar fica entre 63% e pode chegar até a 100%. 6h48, boa noite. Mix.
A indústria amazonense registrou uma queda de 11,8% no mês de janeiro, segundo dados da pesquisa industrial mensal divulgada pelo IBGE. E esse índice representa o segundo pior registro entre os estados do Brasil. Vamos conferir mais dados agora na reportagem de Ananda Chama. A pesquisa que foi divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, indicou que o Amazonas registra sucessivas quedas na produção industrial. Somente no estado, entre os meses de dezembro de 2020, comparando com o mês de janeiro de 2021, a produção industrial mostra uma queda de 11,8%. O índice da média móvel trimestral para a indústria, encerrado em janeiro de 2021, comparado a nível do mês anterior, indica uma redução de 4,3%. Já o comparativo entre os meses de janeiro do ano passado com o período atual, a retração na indústria do Amazonas chega a 9,8%. Para o Wilson Périco, presidente do Centro das Indústrias do Amazonas, a indústria sofreu muito com os reflexos causados pela pandemia. O ano passado, a indústria sofreu muito por conta da pandemia, esse imponderável. Nós ficamos aí quase 10 semanas sem atividade, praticamente todas as indústrias paradas. Retomamos no segundo semestre e aí começamos a perceber a dificuldade logística também pelo reflexo da pandemia no mundo, a atuação nos portos e aeroportos que começou a ser mais limitada, com um pouco mais de restrições por conta do isolamento nesses pontos, causando atraso na chegada de insumos. Já estamos sofrendo até hoje com isso. Somados a isso, com a virada do ano, as questões que nós vencemos aqui em Manaus. E os decretos do governo do estado, com as limitações de traficabilidade de trânsito em vias urbanas, ou as limitações de horas a serem utilizadas para as indústrias, tudo isso trouxe reflexo e nós estamos sentindo esses reflexos ainda. Agora nós temos um segundo momento que nós não sabemos qual vai ser o impacto, que é essa segunda onda chegando no restante do país, que pode causar também nessas localidades que são os grandes centros consumidores o fechamento do comércio, o impacto no recebimento de produtos, provocando o mesmo reflexo que foi ano passado nas linhas de produção aqui. Vamos acompanhar mais uma vez. Nós estamos lidando com o imponderável. Nenhum de nós um dia se imaginou vivendo situações como essa. Todos nós estamos aprendendo a viver com essa situação. E o que eu tiro de bom dessa lição é que é nessa dificuldade que você cresce. E eu tenho certeza que todos nós estaremos muito mais bem preparados e muito mais fortes para enfrentar os desafios futuros depois que tudo isso passar. Ananda Chama para o 18 horas. 18 horas. E o desembargador Délcio Santos, do Tribunal de Justiça do Amazonas, arquivou o processo em que o governador Wilson Lima apontava suposta omissão ilegal e abusiva por parte do conselheiro Ari Moutinho Júnior do Tribunal de Contas do Estado em relação ao pedido de suspeição dele para relatar as contas do governo referentes ao ano de 2019. O desembargador Délcio Santos afirmou que Ari Moutinho já havia se manifestado quanto à arguição de suspeição e que a mesma está sob relatoria do presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Mário de Mello. A decisão foi tomada no mesmo dia em que o tribunal rejeitou o pedido de Wilson Lima sob a alegação de que cabe ao TCE apresentar parecer prévio sobre as contas do governo, redigido pelo relator, mas produzido por uma comissão técnica com a participação do Ministério Público de Contas. E a ação ela foi motivada pelas declarações do conselheiro contra o governador em uma audiência pública virtual na Assembleia Legislativa do Amazonas sobre a prestação de serviços do gás natural do Amazonas no dia 15 de junho do ano passado. Na ocasião, Moutinho Júnior chamou Lima de ladrão e os diretores da Cigás de bandidos. 18 horas.
Olha, e encerra daqui a pouco, às 7 horas da noite, a votação para a escolha do novo diretor e vice-reitor da Universidade Federal do Amazonas, o novo reitor e vice-reitor da UFAM. A votação é online e mais de 37 mil pessoas podem votar em uma das 3 chapas encabeçadas pelos professores Marco Antônio de Freitas, chapa 21, Silvio Puga, chapa 33 e Andréia Bachmann, chapa 55. Economia. E a taxa de desemprego no Amazonas atingiu 15,8% e superou a média nacional de 13,5% no ano passado. O recorde foi divulgado pelo IBGE. Olha, revelou também que quase 50% da população apta ao trabalho está fora do mercado. Vamos saber aí mais detalhes na reportagem de Ananda Chama. Segundo a pesquisa nacional por amostra de domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que foi divulgado ontem, o Amazonas fechou 2020 com uma média anual de 15,8% da população desempregada, o maior índice desde 2012. 15,5% foi a taxa de desemprego, somente no 4º trimestre de 2020 no Amazonas. A taxa de informalidade foi de 57,3% e o percentual da população ocupada trabalhando por conta própria foi de 34,2%, sendo as terceiras maiores do país. A taxa composta de subutilização da força de trabalho no estado foi de 31%. Para o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do Amazonas, Valdemir Santana, existem certos empecilhos e que a posição da CUT é lutar pela redução da carga horária de trabalho para aumentar o número de empregos. Hoje, além da pandemia, que é uma preocupação muito grande da população nossa, a questão da vacina, a questão do emprego, o emprego cada vez mais raro, né? E um emprego também muito discriminados, né? E que exige a idade baixa para trabalhar, que exige até a altura para trabalhar aqui no estado do Amazonas, onde o nosso índice de desemprego chega a mais de 18% de desempregado da população ativa. Então é muito importante. Eu não vejo os governos, nem a prefeitura, nem o governo do estado se preocupando com isso, né? E você vê as empresas fazendo umas certas discriminações sobre a altura, sobre a questão que não pode ter filho, opção de discriminação que ninguém está olhando, né? E com essa posição nacional do Ministério do Trabalho, são poucos auditores que tem para fiscalizar isso, né? Acaba só o sindicato olhando todas essas questões, porque eu não vejo as autoridades olhando essas partes que vê esse detalhe dessa reputação. Então, o emprego hoje é coisa rara. E nós estamos para mais de 500 mil pessoas desempregadas no estado do Amazonas, principalmente em Manaus. E eu não vejo nenhuma saída. A saída, nós da CUT estamos trabalhando para lançarmos uma redução de carga horária de trabalho. Porque a última vez que houve uma redução de carga horária faz mais de 30 anos, em 88. E as empresas, nesse período, já melhorou a eficiência e muito, né? Você imaginar em 88 você fazer uma moto em torno de 59 segundos, uma moto de 125 cilindradas, hoje você faz em 11 segundos. Então a eficiência das empresas melhorou muito mais, né? Uma TV se fazia quase 1 minuto fazendo live, hoje é segundos. Então tem muita eficiência para pouco emprego. Então é isso que nós estamos defendendo, e o emprego vai ser coisa rara, fora a discriminação. Então é verdade essa questão que é a preocupação, né? Então a posição nossa da CUT é essa, do sindicato é essa, né? Essa briga para reduzir uma carga horária para aumentar o número de emprego. Wilson Périco, presidente do Centro das Indústrias do Amazonas, fala que as medidas oferecidas pelo governo federal de flexibilização das relações do trabalho esse ano não estão valendo e que isso interfere no aumento de demissões. No ano passado, com toda a pandemia, por conta das medidas oferecidas pelo governo federal de flexibilização das relações de trabalho, a demissão foi muito pequena. Mas esse ano essas medidas não estão valendo. Então existe um aumento de demissão no Brasil. Aqui em Manaus teve também a demissão, graças a Deus, pequena. Nós tivemos, por conta dos decretos que limitaram a atividade industrial também.
mas foram demissões que se pautaram naqueles cargos, aquelas vagas temporárias, né, por tempo determinado, temporária, que as empresas fazem no final do ano. Então, são esses os grandes desafios. E aí que eu falo, e você já deve ter me ouvido falar, da minha discordância quando você vê o Ministério da Economia querendo abrir o mercado, baixar os impostos de importação. Ou seja, nós vamos passar a exportar empregos, porque as empresas que produzem hoje no Brasil, as grandes multinacionais, passariam a produzir aquilo que produz hoje aqui, gerando emprego para brasileiros, gerando emprego fora, porque eles passariam a produzir em outros países, como a China, o México. Então, existe uma dicotomia, existe uma miopia de entendimento por parte do Ministério da Economia, com algumas medidas, que nós precisamos estar muito atentos a trabalhar e ajudar para que o melhor para o país aconteça. Ananda chama para o 18 horas. 18 horas. E o Supremo Tribunal Federal formou maioria hoje para impedir o uso da tese de legítima defesa da honra em casos de feminicídios julgados pelo Tribunal do Júri. Até o momento, 6 ministros votaram para considerar a tese inconstitucional por contrariar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. E o julgamento está sendo feito no plenário virtual que permite aos ministros analisarem as ações e incluírem os votos no sistema digital sem a necessidade de reunião física ou por videoconferência e ficará aberto até às 23 horas e 59 minutos de amanhã. Bom, vamos combinar, né, uma parte aqui que demorou e muito para retirarem essa visão machista da nossa legislação. Não dá mais para aceitar esse tipo de argumento para justificar a violência contra a mulher e o feminicídio. Agora são 7 horas em ponto em Manaus. Boa noite. 18 horas. E nós vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Karime Leão. E a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, por meio do Boletim Diário de Covid-19, traz o diagnóstico de 1.240 novos casos de Covid-19, totalizando para 328.763 o número total de casos registrados no estado. Ainda segundo o boletim, foram confirmadas 43 mortes por Covid-19, elevando o total para 11.431 mortes como consequência da Covid-19 no Brasil. De acordo com informações do Ministério da Saúde, o país soma hoje 11.202.305 casos confirmados para a Covid-19, com um total de 270.656 mortes. O país também soma 9.921.994 pessoas recuperadas da doença. Agora 7 horas e 1 minuto, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O número de mortos por Covid-19 no Amazonas e em Manaus tem caído significativamente nos últimos dias. De acordo com a Prefeitura de Manaus, houve 14 sepultamentos de vítimas de Covid-19 na última quarta-feira. Em comparação com números de um mês atrás, é uma queda a se destacar. Mesmo assim, ainda significa um percentual bastante grave em relação ao total de sepultamentos. Praticamente 1 em cada 3 sepultamentos em Manaus ainda é de vítimas de Covid-19. É importante dizer que o percentual de vacinados em Manaus ainda é muito baixo para interferir na queda de mortes. Portanto, são as medidas de restrições de circulação, o uso de máscaras e o distanciamento social que estão diminuindo as mortes aqui na capital. Manter esses cuidados está sendo primordial para que possamos aguardar a vacinação em massa e em breve voltaremos à normalidade que todos esperamos. 18 horas. 7 horas, 2 minutos em Manaus. Finalizamos assim mais uma edição do 18 horas, Karime. Exato. Boa noite. Um beijo. Obrigada pela companhia. Continue bem, continue em 100,7. Amanhã, sexta-feira, hein? Estaremos de volta com você aqui a partir das 6 da tarde para mais uma edição do 18 horas no melhor mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.